E hoje eu vou te ensinar a fazer um pudim maravilhoso, gente, feito na Airfry. E ele fica bem gostoso, é aquele pudim de leite tradicional. E a primeira coisa que vamos fazer é a calda do pudim. Aí você vai colocar em uma forma, na forma já do pudim, meia xícara de chá de açúcar. E antes de fazer a calda, lembre de testar para ver se sua forma de pudim vai caber na Airfry, tá bom? Aí é que você vai ligar o fogo médio e vai ficar mexendo até esse açúcar derreter por completo. E aqui, ó, enquanto o açúcar está derretendo, eu já vou colocar em uma panelinha aproximadamente 4 colheres de sopa de água, que é 1/4 de xícara de água, tá bom? Aqui, que vamos precisar dessa água bem quente para colocar aqui na calda, para fazer uma calda bem gostosa. E quando você levar ela para a geladeira, ela não vai endurecer e virar pedra não. E aqui você toma cuidado para não deixar o açúcar queimar. Qualquer coisa você já fica com um paninho aí perto de você para segurar aqui, ó, caso necessário. E já clica aí no gostei antes que você esqueça, que é muito importante aqui para o canal. E também, se possível, assista o vídeo até o final, porque assim o YouTube identifica que o vídeo é legal e manda para mais pessoas e vai me ajudar bastante. Ó, aqui você vai mexendo para não deixar queimar. Aqui, ó, a minha água já esquentou, foi bem rapidinho. Eu já vou desligar o fogo e esperar só aqui a calda caramelizar. Aqui, ó, a calda derreteu por completo. Aí você vem com a água e coloca aqui, ó. Pronto. Acrescentou a água, você espera só um tiquinho para sair o vapor e volta a misturar. Com cuidado para você não se queimar. Ó, lembrando, fogo baixo. Qualquer coisa, se você vê assim que o açúcar começou a derreter muito rápido, começou a escurecer, você coloca no fogo baixo, tá bom? Mas a princípio pode ser no fogo médio e depois deixa no fogo baixinho. Aqui no meu caso tá no fogo baixo. Aqui você vai ficar se mexendo até essa calda voltar a ficar como se fosse uma consistência de mel. Aqui, ó, a calda ficou assim, como eu falei, ganhou um pouco mais de consistência, fica parecendo mel. Desliga o fogo e aqui você vai ficar fazendo assim, ó, passando essa calda por toda a forma. Você vê que, olha, quando passa, ela já vai grudando na lateral. Lembre também de passar nessa parte no centro da forma. Qualquer coisa você vem com a colher e vai passando, que fica mais fácil. Caramelizou a forma e você vai colocar no liquidificador uma caixinha de leite condensado, aquelas caixinhas de 395 gramas. Aí você vai acrescentar também 3 ovos. Ah, Nando, eu não gosto de pudim por causa do gostinho do ovo. Aí você compra um ovo novinho, que ele não fica com gosto forte. Ou então, se você quiser, você passa na peneira a gema, mas aí fica a seu critério. Eu não sinto essa necessidade não. Ó, quantidade de leite. A mesma medida do leite condensado. Se você comprar um potinho de 395 gramas, você tira o leite condensado e depois coloca o leite lá dentro para medir, tá bom? Aqui deu exatamente 1,5 xícaras de chá de leite integral. A minha xícara tem 240 ml. Ai, meu Deus. Aí você vai colocar no liquidificador também. Eu já vou te dar uma dica aqui, ó. Esse pudim é feito na Airfry. Se você quer fazer um pudim mais econômico ainda, num caso, é o pudim que eu já ensinei aqui no canal, que ele é feito na boca do fogão em 20 minutos. Depois que você assistir esse episódio até o final, você vai lá e assiste para você ver como é que faz, ele fica bem gostoso também. Mas assista esse, que esse também fica maravilhoso. Aí aqui você vai bater até ficar tudo bem misturado. Aqui, ó, bateu bem. Aí você vai pegar essa misturinha e vai colocar na forma já caramelizada. Ó, aqui dá a quantidade certa para o tamanho dessa forma. Eu vou até medir e passar o tamanho dela para vocês, que ela é ótima para fazer pudim. Aqui, ó, minha forma tem 18 por 7, 18 centímetros de diâmetro com 7 centímetros de altura. Aqui agora você vai passar um papel alumínio na parte de cima, com a parte brilhando voltada para baixo, e vai fechar bastante e vai colocar na Airfry. Aqui, ó, como a minha forma, ela dá praticamente do mesmo tamanho desse... Como é que fala o nome disso, meu Deus? Dessa cestinha, olha como fica. Mas se ela entrar, não tem problema não, tá bom? Só vou tomar cuidado aqui que minha Airfry já tá velhinha. Ó, ó, foi. Colocou,
Aí você vem e coloca na airfry. E não precisa ser em banho-maria. Pronto. Aqui agora você vai deixar por 45 minutos a 180 graus. Ó, é muito importante que o máximo seja 45 minutos, tá bom? Porque se você deixar passar de 45 minutos, pode acabar queimando na lateral do seu pudim. Aqui, ó, acabou de passar 45 minutos, eu desliguei a airfry. Ó, quando deu 40 minutos eu vim aqui e abri. Vou mostrar pra vocês, isso aqui ainda tá quentinho. Abri e peguei uma faquinha, fiz isso, ó. Saiu sequinho é porque já está bom. A primeira vez que eu fiz não saiu sequinho, por isso que eu deixei mais 5 minutos, no total 45. Mas se der 45 minutos aí, a faquinha fique saindo melequenta, aí você deixa mais 5 minutos, mais 6, mais 7, até sair assim, ó, bem sequinha. Como eu falei pra vocês, ah, Nando, gasta um pouco de energia, gasta. Mas caso você queira fazer na boca do fogão em 20 minutinhos, você vai lá assistir o vídeo que eu já ensinei aqui no canal. E aqui agora é só tirar o papel alumínio, esperar ficar em temperatura ambiente, aí você leva pra geladeira e tira ele bem geladinho da forma, tá bom? Pra ele não se desmanchar. Eu vou mostrar aqui pra vocês a consistência desse pudim, que maravilha. Aqui, ó, o pudim já ficou geladinho, aí você tira o papel alumínio. Gente, eu guardei na geladeira, coloquei um papel alumínio, tá bom? Olha, aí você faz assim, ó. Se você ver que ele tá sambando, tá desgrudado, você já pode virar. Se você perceber que ele tá um pouco grudadinho, você leva pra boca do fogão assim rapidinho, com cuidado pra não se queimar, e depois tira da forminha. Ó, o meu tá... Aqui, ó, o meu vai sair fácil, fácil. Que agora é só desenformar. Olha que pudim mais lindo. Aqui no meu caso, na hora que eu fui virar, eu fui muito forte, ele acabou rachando um pouquinho, mas vai continuar gostoso. E esse pudim tá com a textura perfeita, tá bem cremosinho. Não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder as próximas delícias. Compartilha essa receita e comenta aí qual é a sobremesa que você mais ama. Gente, aqui ó, a sobremesa que eu mais amo, o pudim. Tá uma maravilha. Beijo na pontinha do nariz, tchau. Até a próxima.